Hoje, vamos explorar a Brava Energia, uma empresa que tem atraído a atenção do mercado após a fusão entre 3R Petroleum e Enauta. Embora as ações tenham enfrentado quedas significativas recentemente, muitos investidores ainda veem um grande potencial de valorização. Mas a questão é: esse ativo de alto risco realmente merece sua atenção? Iremos analisar os pontos fortes e os desafios da empresa, com base nas avaliações de mercado da Infomoney, e em uma análise fundamentalista, para entender se a Brava está no caminho certo para atingir todo o seu potencial. Continue conosco e descubra o que esperar desse ativo. Sou o Oliver e lhes convido para mais um vídeo do canal De Olho no Dividendo. A Brava Energia, fruto da fusão entre 3R Petroleum e Enauta, não teve um bom desempenho desde sua estreia na bolsa com o novo ticker BRAV3, em 9 de setembro. Até o fechamento de sexta-feira, 20 de setembro, os papéis da empresa caíram 20,51%. Se considerar o histórico ajustado pré-fusão, a queda acumulada no mês é de 31,05%, sendo a maior desvalorização do Ibovespa no período. Ao longo de 2024, as ações já acumulam uma baixa de 30%. Uma das quedas mais significativas ocorreu na quinta-feira anterior, quando os ativos caíram 9,40%. Isso aconteceu após o anúncio de que a manutenção do campo de Papa-Terra seria estendida até o início de dezembro. O mercado reagiu de forma negativa a essa notícia, o que levou o Bradesco BBI a apontar que os investidores continuam questionando se a Brava conseguirá operar de forma plena em algum momento. Segundo o Bradesco BBI, todos os ativos foram transferidos da Petrobras, PET-R4, para a Brava, mas a empresa ainda não conseguiu atingir seu potencial máximo de produção. Isso se deve a uma série de manutenções nas instalações e à falta de integridade operacional. As enormes dificuldades que a empresa enfrenta para se tornar totalmente funcional alimentam o ceticismo do mercado em relação às justificativas apresentadas, avaliou o banco. Mesmo com essas adversidades, o Bradesco BBI acredita que a Brava conseguirá cumprir os requisitos de segurança exigidos pela ANP, como os relacionados aos barcos de emergência e às pessoas a bordo, nos próximos 10 dias. Contudo, devido a uma recente reestruturação na gestão, especialmente no setor offshore, onde 90% da equipe foi renovada, a empresa decidiu manter o campo fechado para realizar inspeções adicionais nos tanques de armazenamento. Embora não haja novos investimentos significativos, a paralisação do campo de Papa-Terra por mais 2 meses deve gerar um impacto financeiro de cerca de 35 milhões de dólares, aproximadamente 190 milhões de reais, na geração de caixa de 2024. Além disso, a operação do navio plataforma FPSO Atlanta, que inicialmente estava prevista para começar em outubro, foi adiada para novembro, o que representa mais um atraso no cronograma da Brava. Outra preocupação dos investidores, apontada pelo banco, é relacionada aos covenants de dívida da empresa, ou seja, cláusulas que limitam as atividades de um devedor para proteger os interesses dos credores. O Bradesco BBI destacou que os covenants da Brava variam entre 2,8 e 3,5 vezes a relação dívida líquida EBITDA. Considerando que os novos FPSOs de Papa-Terra e Atlanta só devem entrar em operação em 2025, o banco projeta que a empresa encerrará o ano com uma relação dívida líquida EBITDA em torno de 2,5 vezes, sem violar essas cláusulas. Apesar disso, o Bradesco BBI também destacou que o mercado ainda vê a administração da Brava com desconfiança. Entendemos que a nova gestão está priorizando a segurança, mas, do ponto de vista do mercado, as ações continuarão sob pressão até que a empresa se torne totalmente funcional, com as operações onshore, de Papa-Terra e de Atlanta funcionando adequadamente, explicou o banco. O mercado também espera observar se os principais acionistas vão aumentar suas posições, dado o nível depreciado das ações. No que diz respeito à possibilidade de a Brava realizar um programa de recompra de ações, o banco informou que isso não é permitido pelos atuais estatutos de dívida da empresa. Apesar de todos esses desafios, o Bradesco BBI mantém uma recomendação de outperform, acima da média do mercado, para a BRAV3, com preço-alvo de R$ 40, o que indica um potencial de valorização de 112% em relação ao fechamento da última quinta-feira. Qual é a percepção do mercado sobre as ações? Diante da acentuada desvalorização dos papéis, a Genial Investimentos divulgou um relatório, apesar de ainda não ter todas as estimativas consolidadas da empresa formada pela fusão entre Enauta e 3R Petroleum. O relatório, no entanto, destacou suas impressões sobre os movimentos recentes relacionados à companhia. A casa de Rissart mantém recomendação de compra para a BRAV3, mas sem um preço-alvo definido. Embora as notícias recentes possam ser vistas como decepcionantes, a Genial Investimentos destaca alguns pontos positivos que podem revitalizar o case de investimento da Brava Energia. A entrada operacional do FPSO no campo de Atlanta, esperada ainda para 2024, pode gerar uma produção de 20 a 25 mil barris por dia, o que seria uma adição relevante, já que a produção total da empresa em agosto foi de aproximadamente 56 mil barris por dia.
Além disso, o retorno operacional do campo de Papa-Terra ainda este ano, bem como possíveis sinergias e desinvestimentos anunciados pelo novo CEO, são fatores que podem trazer otimismo para a empresa. De acordo com Vitor Souza, analista da Genial, vender o ativo aos preços atuais, em meio ao atual fluxo de notícias, pode ser precipitado. Ele ressalta que diversos gatilhos relevantes, como os já mencionados, estão previstos para ocorrer ainda em 2024, o que pode mudar a percepção do mercado sobre a empresa. Souza também menciona que uma reunião com investidores está prevista para dezembro de 2024 ou janeiro de 2025, onde mais detalhes sobre a estratégia da empresa deverão ser divulgados. Entre os principais riscos para a tese de investimento na Brava, Souza aponta possíveis novos atrasos no retorno operacional do campo de Papa-Terra ou no início das operações do FPSO de Atlanta, além de uma possível deterioração no cenário macroeconômico global, que poderia afetar negativamente o preço do petróleo Brent. Outro risco está relacionado ao nível de endividamento da empresa, que pode ser preocupante frente à atual produção e à possibilidade de um Brent mais fraco. O plano de investimentos agressivo também é um ponto de atenção, especialmente em meio a uma produção que tem enfrentado dificuldades. A Genial mantém Brave 3 em sua carteira top ações, mas com uma participação reduzida de apenas 2%, refletindo a avaliação de que a empresa é um caso de alto risco, alto retorno. Segundo Souza, essa exposição limitada é justificada pelo fato de a tese de investimento ainda precisar se consolidar antes de uma alocação mais expressiva. Recentemente, o Banco Safra cortou o preço-alvo da Brave 3 de R$ 86 para R$ 35, embora tenha mantido a recomendação de compra. O Safra vê múltiplos atraentes para a ação, mas aponta desafios para o crescimento da empresa, especialmente devido às dificuldades de integração das operações. A Brava, formada pela fusão de duas petroleiras, opera em 6 bacias diferentes, o que pode representar uma barreira para a expansão. O JP Morgan também manteve sua recomendação de compra, mas reduziu o preço-alvo de R$ 56 para R$ 42, com preferência por Prio 3. A equipe de research do JP Morgan considera a Brava a empresa mais diversificada entre as petroleiras juniores brasileiras, mas com maior risco operacional no desenvolvimento de campos maduros. Apesar disso, o relatório destaca que a Brava oferece um potencial orgânico atrativo, com um balanço patrimonial sólido para explorar oportunidades futuras. No momento de gravação deste vídeo, as ações da Brava Energia fecharam a R$ 18,18, acumulando uma queda expressiva de 41,48% até o momento. Vale destacar que esse histórico inclui dados da 3R Petroleum antes da fusão, já que o IPO com o novo ticker Brave 3 foi lançado no dia 9 de setembro. O preço sobre lucro, PL, está negativo em menos 29,53, sinalizando que a empresa está operando com prejuízo. Já o preço sobre valor patrimonial, PVPA, de 1,71, indica que o mercado está negociando a ação a 71% acima de seu valor contábil. Por fim, o dividend yield de 2,12% oferece um retorno modesto aos acionistas, mesmo com a queda significativa no valor das ações. Sobre análise fundamentalista, temos que a Brava Energia apresenta uma combinação interessante de oportunidades e desafios em sua estrutura financeira. Em termos de rentabilidade, a margem bruta de 30,69% mostra que a empresa consegue manter um bom nível de lucro sobre suas receitas, mas ainda está abaixo da média do setor, que é de 38,54%. No entanto, a margem líquida de menos 3,25% indica que a empresa está operando com prejuízo após deduzir todas as suas despesas, o que não é um bom sinal. Isso sugere que, apesar de a empresa ter um bom controle de seus custos operacionais, ela ainda enfrenta dificuldades para gerar lucro após as deduções. Esse prejuízo também é refletido no ROE, que está em menos 5,78%, mostrando que a Brava não está conseguindo gerar retorno sobre o patrimônio dos seus acionistas. Já o retorno sobre o capital investido, ROIC, está em 13,08%, um número positivo, mas inferior à média do setor. Isso sugere que a empresa ainda tem um longo caminho para otimizar o uso do capital empregado. O retorno sobre ativos, ROA, também é negativo, em menos 1,21%, reforçando a ideia de que a empresa não está utilizando seus recursos de maneira eficiente para gerar lucro. Quando se trata de valuation, o preço sobre lucro, PL, negativo, indica que a Brava está operando com prejuízo, o que pode desanimar alguns investidores. No entanto, o preço sobre valor patrimonial, PVP, de 1,71, sugere que o mercado está pagando um prêmio pelos ativos da empresa, possivelmente apostando em uma recuperação futura. Já o preço sobre vendas, PSR, está em 0,96, o que pode ser um indicativo de subvalorização, ou seja, o mercado pode estar oferecendo uma oportunidade caso a empresa consiga melhorar seu desempenho operacional. Nos aspectos de eficiência operacional, a margem EBIT de 25,07% e a margem EBITDA de 35,48% são pontos positivos, já que demonstram que a empresa tem uma boa geração de lucro antes dos juros impostos, bem como uma forte geração de caixa operacional. No entanto, esses resultados precisam ser sustentáveis para compensar as dificuldades que a empresa enfrenta em outras áreas. A relação EV/EBIT de 8,15 e o EV/EBITDA de 5,76 indicam que a empresa está sendo negociada a múltiplos relativamente baixos em comparação à média do setor, o que pode ser visto como um ponto positivo para quem acredita na recuperação da empresa. No que se refere ao endividamento, a Brava apresenta um nível elevado de dívida, com uma relação dívida líquida por patrimônio de 1,93.
Esse número indica que a empresa possui quase o dobro de dívidas em relação ao seu patrimônio, o que pode ser um ponto de preocupação, especialmente se as receitas não aumentarem ou se os custos financeiros continuarem a pressionar o caixa. A dívida líquida sobre EBITDA, em 3,05, está relativamente alta, sugerindo que a empresa precisaria de mais de 3 anos de sua geração operacional de caixa para quitar suas dívidas. Isso pode limitar a flexibilidade financeira da Brava e aumentar seu risco em um cenário de incerteza econômica. Por outro lado, a liquidez corrente de 1,37 indica que a empresa tem ativos de curto prazo suficientes para cobrir suas obrigações imediatas, o que é um sinal de que a Brava consegue honrar suas dívidas de curto prazo. A relação patrimônio-ativos de 0,23 reforça a ideia de que a empresa está altamente alavancada, utilizando mais capital de terceiros para financiar suas operações. Um ponto que chama atenção positivamente é o crescimento das receitas da Brava nos últimos 5 anos, com uma taxa de crescimento anual composta, CAGR, de 206,70%. Esse crescimento muito acima da média do setor sugere que a fusão e a expansão das operações pode impactar positivamente a empresa, ainda que esse crescimento ainda não tenha se traduzido em rentabilidade líquida. Com base nas informações que vimos até aqui, a decisão de investir na Brava Energia, BRAV3, exige uma análise cuidadosa dos prós e contras. Sobre os prós. Potencial de valorização. O Bradesco BBI vê um potencial de valorização significativo, com preço-alvo projetado de R$ 40, sugerindo uma alta de mais de 100%. Além disso, outros bancos, como Safra e JP Morgan, também mantêm recomendação de compra, indicando que o ativo está subvalorizado. Diversificação e expansão. A Brava possui uma base de ativos diversificada, com operações em várias bacias e campos promissores, como Papa-Terra e FPSO Atlanta, cuja entrada operacional está prevista para os próximos meses, oferecendo boas oportunidades de crescimento no médio prazo. Sinergias pós-fusão. A fusão entre 3R Petroleum e Enauta pode trazer sinergias operacionais que, se bem implementadas, podem resultar em ganhos de eficiência e aumento de produção, o que pode melhorar o desempenho da empresa. Sobre os contras. Problemas operacionais e atrasos. O campo de Papa-Terra, um dos ativos principais da Brava, passou por vários atrasos devido a manutenções e exigências da ANP. Essas interrupções têm prejudicado a capacidade da empresa de gerar caixa de forma consistente. O adiamento da entrada do FPSO Atlanta também é um fator de preocupação. Desconfiança do mercado. A gestão da Brava enfrenta um ceticismo crescente por parte dos investidores. Há uma percepção de que a empresa ainda não conseguiu atingir seu potencial pleno de produção, e o mercado está incerto sobre sua capacidade de se tornar totalmente funcional no curto prazo. Riscos financeiros. Há preocupações com os covenants de dívida, que podem limitar a flexibilidade financeira da Brava, além de possíveis impactos negativos na geração de caixa devido às constantes paradas operacionais e à necessidade de novos investimentos. Investir na Brava Energia, BRAV3, pode ser uma oportunidade interessante, mas depende do perfil do investidor. Por um lado, o potencial de valorização da empresa pode atrair quem busca altos retornos, especialmente se ela conseguir resolver suas questões operacionais e financeiras. Por outro lado, o investimento envolve riscos consideráveis, já que a empresa ainda precisa provar sua capacidade de superar esses desafios e conquistar a confiança do mercado. Portanto, para investidores com maior apetite ao risco, pode valer a pena, mas os mais conservadores provavelmente preferem esperar por sinais mais claros de recuperação e estabilidade. Se este vídeo contribuiu para os seus estudos, por favor, considere deixar um like, inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos e compartilhar com seus amigos investidores. Agradecemos pela sua atenção e até breve.